Romanos 12, do 17 ao 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam tudo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Deixem com Deus a ira. Não se vinguem. Um dos pecados, filhos da ira, é a vingança. O que é este negócio de ira? A ira nada mais é do que uma reação, uma emoção, um sentimento humano, natural de cada pessoa, diante de uma injustiça que está acontecendo. E até ali não é pecaminosa. A ira, quando você sente ira, quando você fica revoltado, quando essa raiva, quando esse sentimento de insatisfação, quando as suas emoções começam a ferver diante de uma injustiça, diante de algo que você está vendo que é injusto, você tem esse sentimento, não tem nada de errado, você está vivo, graças a Deus, significa que você está vivo, você não está vegetando, né? Você tem sentimentos naturais que fazem parte da humanidade, assim como a ansiedade, assim como o medo. É pecado ter medo, gente? É pecado? Vocês ficam com medo de dizer, né? Não, não é pecado você sentir medo. Você ser conduzido pelo medo, esse já é. Mas o medo Deus colocou para nos proteger. A ansiedade diante de qualquer situação, como por exemplo você levar uma agulhada, quem não fica ansioso esperando ser atendido pelo dentista, por exemplo? Né? Aquele negócio a gente já vai, né? A ansiedade é natural. O que a Bíblia está dizendo que é pecado, não vivais ansiosos. É quando a ansiedade se torna um estilo de vida. Quando o medo começa a tomar as minhas decisões. Tudo que eu estou decidindo é baseado no medo e não no que Deus está dizendo. Isto se torna pecado. E a Bíblia vai dizer que a ira é uma reação diante de uma injustiça. E a Bíblia vai dizer que Deus tem ira. Isso a gente não gosta de ver. Essa pregação ninguém gosta de ouvir, pastor Paulo. E muitos pastores não gostam de pregar. Que Deus é um Deus irado. O texto está dizendo, Deus está dizendo assim, meus filhos, o apóstolo Paulo, está dizendo assim, dá licença, não se vinguem diante das injustiças, diante de tudo que está acontecendo, das brigas, das contendas, das perseguições, das coisas que estão acontecendo com vocês. Deus está dizendo assim, dê licença, porque ira, ação de ira não é para vocês, isso é para mim. Eu sou o Deus da ira. Como assim? Ou seja, o que a palavra de Deus vai nos ensinar, e aqui eu vou dar o resumo de toda a pregação, é que todas as vezes que eu me iro e ajo com essa ira, quando o injustiçado sou eu, inevitavelmente eu vou pecar. Vou repetir de novo, toda ação da ira, quando o injustiçado sou eu,
inevitavelmente eu vou pecar. Porque eu não tenho essa autorização da parte de Deus. Inevitavelmente vai acontecer uma série de situações na minha vida. Deus nos ensina a irar-nos, a manifestar-nos, quando vemos que outras pessoas estão sofrendo injustiças. Mas você percebe como nós somos tão egoístas, tão voltados para nós, que quando nós somos injustiçados, nós fazemos alguma coisa. Mas quando o outro é injustiçado, a gente fica quietinho. Nós não fazemos nada. No máximo a gente manifesta uma opinião baixinho, mas nós não temos aquele ímpeto de defesa, de agir diante de algo que está acontecendo que é injusto. Injusto. A ira é a manifestação das nossas emoções ou os sentimentos que nós temos diante de uma injustiça. O que diz Tiago capítulo 1, versículo 19 e 20? Há outro versículo que vai nos falar um pouquinho melhor a respeito disso. Lá em Tiago, você vai um pouquinho lá para frente. Tiago capítulo 1, 19 e 20. Lá no finalzinho, praticamente, nas cartas chamadas cartas gerais, você vai encontrar, pertinho tem Hebreus, eu acho que é um pouquinho antes, ou depois. Eu só sei que Tiago está junto com Hebreus, se é antes ou depois, ainda não gravei. Mas está ali, coladinho. Tiago, capítulo 1, 19 ao 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, que eu espero. Só os corajosos dizem misericórdia. Vamos lá. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois, agora vamos lá, essa parte você tem que marcar, viu? Pois a ira do homem não produz o quê? Está ligado novamente à definição do que é ira agora, a palavra justiça. Aqui já a gente entende melhor o conceito de ira, tá bom? A ira dos homens não opera a justiça de Deus. Se você está pensando que a sua ira vai fazer as coisas acontecerem e mudarem, engano seu. Ela só vai piorar. Diante da ira, há ações bíblicas que você tem que ter. Mas primeiro você tem que entender que irar-se não é um problema. Manifestar, ser controlado, guiado por essa ira, isso vai criar problemas para você. Por isso a Bíblia vai dizer, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Mas por que a ira é um pecado capital? Por que a ira é pecaminosa? Quero responder com algumas definições bem práticas para nós. E ali nós vamos usar alguns versículos de Provérbios, tá bom? Só para ir afirmando os conceitos. Primeiro, a ira é pecaminosa porque ela recusa. É uma recusa do amor. Tá bom? Ela é uma recusa do amor. Por isso que a Bíblia vai dizer, ali no poema do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, uma das qualidades do amor, ou das características do amor, diz assim, que o amor não se ira facilmente. O amor não se ira facilmente. O amor não se deixa levar pelas paixões. O amor não é cego. A paixão é cega.
A ira é uma paixão, é um sentimento. O amor, ele é racional mesmo, irmãos. O amor, ele escolhe. O amor tem capaz de refrear a língua. O amor, ele escolhe como ele vai reagir. O amor não se deixa levar pelo que eu estou sentindo. Ele se deixa levar por aquilo que faz bem. Por isso que o texto está dizendo, se teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer? Manda ele pastar. Você tem que dar de comer. Enquanto depender de você, o que tem que acontecer? Viva em... Não se vingue. Estão ouvindo, mulheres? Não se vinguem. Estão ouvindo, homens? Não se vinguem. Vocês estão ouvindo, filhos? Não se vinguem. Ovelhas amadas, vocês estão ouvindo? Não se vinguem. Porque o texto está dizendo, minha é a vingança. Minha é a vingança. Quem ama, amados, quem ama, ele precisa morrer ou matar ou negar o seu eu. A ideia do eu é aquele eu pecaminoso. Não a identidade, não a personalidade. Não é uma ideia de mutilação. Tem muitos casamentos que a mulher ou o homem está mutilado ali. Só dá certo se ele fizer tudo o que o outro quer. Só se ele fizer tudo o que o outro está desejando. Sempre tem para você, nunca tem para cá. Essa não é negação. Tem muita gente que está achando que isso é amor. Isso não é amor. Isso é qualquer outra coisa menos amor. O amor é diferente. Aliás, tem muita mãe, tem muito marido, e muito esposo, e muito pai que está mimando e achando que isso é amor. Isso é prejuízo. Está impedindo pessoas de crescerem. E o não faz muita gente crescer. Faz. O não traz à tona uma série de reações e comportamentos que nós precisamos aprender. E Deus diz muitas vezes para nós, não. Ou não diz? Diz não. O amor, sabe, ele crucifica o eu. Quando você está irado, o sentimento que vem, os pensamentos que vêm faz justiça com as tuas mãos. Faz justiça com as tuas palavras. Já ouviu aquela declaração que diz, eu não engulo sapo de ninguém. Né? E tem gente que orgulhosamente diz assim, eu falo mesmo, porque eu sou sincera. Né? Eu sou transparente, eu digo tudo que eu penso. Eu costumo dizer, que tolice. Porque sabedoria é você pensar tudo antes de você falar. Porque as palavras, elas podem ferir, como também podem curar. Se você pensa que tudo que você está pensando é correto, você está sentado no seu eu. Seu eu está reinando, está controlando, e você está sofrendo de uma doença chamada egocentrismo, achando que você tem razão. Eu tenho aprendido uma das coisas que às vezes tenho aprendido isso no meu dia a dia, aprender a ouvir mais. Principalmente quando eu sou confrontado. Quando alguém diz alguma coisa que eu não gosto. Quando alguém diz, eu preciso ouvir, tenho aprendido a ficar quieto, a meditar. Será, Jesus, que essa pessoa tem razão? A tendência natural nossa é defender-nos. Ficar irado, revoltado. Eu, por exemplo, eu confesso que era uma pessoa extremamente estressada no trânsito quando eu comecei a dirigir. Não sei se toda pessoa que começa a dirigir é assim. Que a gente aprende tudo certinho, quando vai na rua tem gente que faz tudo errado. Né? Quando você leva uma cortada, alguma coisa assim, a vontade que eu tinha de dizer assim, tomara que você se exploda lá na frente, e eu vou passar, e eu vou parar e vou dizer assim, seu besta.
eu tinha esses pensamentos no meu coração, confesso para você. Ficava doido para alguém dizer assim, principalmente aqueles motoqueiros, sabe? Motoqueiro é terrível. Tem alguns da igreja que são bons, mas o restante... É uma melhorada agora, né, Luciano? Né? Mas tem alguns que só Jesus. Eu estou dirigindo, Jesus amado, de onde saiu essa coisa? Passa por ali. Sabe? É terrível no trânsito a vontade que a gente tem é de sair correndo, botar o carro, dar uma jogadinha, só pegar de leve, só para dar um susto. Sabe? A ira, controlar aquilo. Você estar com calma, com tranquilidade, sem provocar. Eu já me vi na Dutra com algum carro que vem dando luz alta, e eu na Dutra indo para o Rio de Janeiro, eu colava naquele carro, agora você vai ver. E eu dava luz alta também. Passa, saindo lá no cima. E a Sueli falava, meu amor, por que você está fazendo isso? Você não viu o que ele está fazendo? Eu estava dizendo assim, você não está vendo o que ele fez? É justo que eu faça igualzinho, pior. Tipo assim, eu estou me vingando, ele estou mostrando para que ele aprenda. Você acha que ele vai aprender? Nada mais, isso é pura ira. E se a mulher do camarada que está dirigindo diz assim, meu bem, o que você está fazendo isso? Fica quieta, cala a boca, quem sabe sou eu. Aí a mulher diz assim, meu Deus do céu, que cavalo. Acabou a viagem. Acabou. Acabou o passeio. Tudo por causa de quê? Da ira. Recusa do amor. Recusa do amor. Existem pessoas, sabe, que elas estão o tempo todo fervendo. Você sai com os filhos para aquele jantar, comemoração familiar, a criança derrama o refrigerante em cima da mesa. E você já tem aquela reação, seu porco! Veio o que você fez, sempre você, a vida inteira está fazendo. A mulher, porque mãe não suporta aquilo, já fica, meu bem, calma. Calma nada, ele está assim por causa de você. É sua culpa que você não ensina essa criança. Acabou o jantar. Aí só se escuta um silêncio. Aquele silêncio familiar. Recusa o amor. Eu costumo dizer, irmãos, a gente precisa entender que os nossos filhos sempre precisam ser ensinados. E nós sempre precisamos também aprender. A ira é pecado porque ela recusa o perdão. Ela recusa o perdão. Agora vamos lá para Provérbios 19, versículo 11. Tá bom? Deixa sua Bíblia aberta em Provérbios, tá? Nós vamos usar bastante. Provérbios 19, versículo 11. Talvez a sua versão seja um pouco diferente da minha. Mas não importa a versão, você vai ver que é muito legal. Eu costumo dizer que Provérbios você deveria ler todos os dias. Pelo menos um capítulo por dia. Tem 30 capítulos. Provérbios 19, versículo 11. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Esse é um versículo que você tem que botar ali no seu escritório, em frente da sua geladeira para você guardar. Vou ler de novo. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. A linguagem de hoje diz assim: o entendimento do homem retém a sua raiva, a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Linguagem de hoje. É perdoar, controlar o gênio. Você entender que você precisa reagir de forma diferente. No máximo que você pode fazer, morde os lábios, fique quieto, não responda, não fale, não diga nada, mude, mas também controle a sua face, porque tem gente que não fala nada, mas fica com o rosto de chupa-limão, que misericórdia, né?
Se transfigura. Já viu gente transfigurada pela raiva e pela ira? Hã? A palavra de Deus vai dizer assim: o sensato controla o seu gênio. É pecado quando você se recusa a perdoar. Parece que quando, principalmente no âmbito da família, do casamento, eu costumo dizer que é no âmbito dos nossos familiares que nós somos muito mais cruéis. Às vezes com as pessoas que não são da nossa família, nós perdoamos com muito mais facilidade do que as pessoas da nossa casa. Porque nós queremos humilhar. Queremos, parece que o outro tem que pagar, tem que se penitenciar, tem que merecer. Uma coisa diferente é você educar, você colocar limites, você ensinar. Tudo isso faz parte da nossa família. As intenções vão determinar se aquilo é vingança ou se aquilo é correção. Se aquilo ali é crescimento. Mas a vingança, o retribuir mal com mal, o recusar-se a você perdoar, isso acaba matando a sua vida. Não perdoar não é apenas a outra pessoa que vai morrer por causa disso, mas você vai morrer junto. Quando eu falo de morte, eu falo de ausência de Deus, de vida, de alegria. A ira é pecado porque recusa o perdão. É pecado também porque é uma ação de quem perde a cabeça, de quem perde o juízo, de que não consegue enxergar, de que não consegue ver. Olha o que diz Provérbios, capítulo 29, versículo 11. Provérbios 29, versículo 11. Depois você vai para Provérbios capítulo 14, versículo 17. Tá bom? Você deixa marcado. Provérbios 29, 11. Depois Provérbios capítulo 14, versículo 17. Provérbios 29, versículo 11. E depois 14, versículo 17. Diz assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Isto é na versão linguagem de hoje. Tá bom? Mas quem é sensato se cala e a domina. Provérbios 14, versículo 17, na Bíblia Viva. Quem tem aí vai ver isso aí. Quem perde a cabeça num instante acaba cometendo erros muito graves. Na linguagem de hoje diz: quem se zanga facilmente faz coisas tolas. E ali eu sempre uso essa ilustração. Quem está perto de mim, o pastor Paulo sempre já sabe que eu uso bastante isso. Você lembra o Zidane na final do Mundial? Tem uma foto que eu tinha assim do Zidane no final do Mundial, quando nos últimos 5 minutos do jogo, na final, no momento de levantar a taça, sabe? Ganhando, teve um sujeito lá que em italiano xinga a mãe dele de prostituta e a irmã dele também, o provoca. E em menos de 5 segundos o Zidane, ele dá uma cabeçada assim, ó. E ele é expulso. E ele sai e a taça está assim. E quando ele está saindo, a foto assim com a camisa número 10 de cabeça baixa. E a taça ali, o Zidane indo. Esse foi e era só o último jogo da vida como profissional na seleção da França. Por causa de 5 minutos. A ira. Quando o sangue ferve e você fala e age, é esse sangue fervendo que você está jogando nas pessoas. Costumo dizer, é ácido sulfúrico às vezes. Morre tudo. Por isso, a ira é pecaminosa, porque ela consegue destruir. A ira também é pecaminosa porque nos torna em juiz o carrasco das outras pessoas. Nos torna
juiz, o carrasco das outras pessoas. Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. Provérbios 16, versículo 32, na Bíblia NVI, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quando você se torna juiz, irmãos, quando você decide dar vazão à sua ira, quando você age por meio da ira, você se torna primeiro juiz. Você determina o que é justo e você dá uma sentença. Mas apenas você não dá uma sentença, você também cumpre essa sentença. Você se torna o carrasco, aquele que vai executar essa sentença. E ali os relacionamentos se destroem completamente. E aquilo ali faz muito mal. Aquilo ali faz com que os seus filhos fiquem com marcas profundas. Aquilo faz com que as pessoas tenham medo de você e não respeito. Aquilo ali faz com que a sua esposa fique com marcas profundas que levam às vezes muito tempo para poder refazer. A ira faz com que muitas vezes a reação do outro seja pior muitas vezes do que você está passando. Por isso, controlar o seu espírito é muito melhor do que ser um guerreiro. Eu sempre falo, quando existem líderes que às vezes alcançam, são bons e executam muito bem e planejam, mas no final de uma conquista, existem pessoas que dizem assim: nunca mais na minha vida eu trabalho com fulano de tal. Isso é pessoas autoritárias, iracundas. Se deixam levar pela ira. Pela ira. A ira nos torna juiz e carrasco das pessoas. Faz também com que enxerguemos os fatos de forma distorcidas. Impede a nossa capacidade de ouvir. Quem está irado está com o sangue fervendo, não ouve direito, ele está pensando em como defender-se, no que vai dizer e no que vai atacar. E quando existe uma reconciliação, a pessoa vai dizer assim: você disse tal coisa, eu não disse isso. Você falou, você não ouviu, porque a pessoa na ira, ela não consegue ouvir. A melhor saída diante de uma ira é você pedir licença e pedir tempo. E quem pede tempo, e quando a pessoa está dizendo: para, por favor, para, não provoca, você me conhece, e a outra pessoa está falando, e está dizendo. Eu aprendi, por exemplo, no meu casamento, eu tenho talvez alguns se surpreendam no que eu vou dizer, mas eu luto muito com a ansiedade. Já foi um problema muito maior ainda. Luto com a ansiedade continuamente. Mas eu lembro que uma das grandes dificuldades no casamento é que eu achava que quando acontecesse um problema, eu tinha que conversar já. Eu tinha que resolver já. E se ela não quisesse resolver, vai conversar sim, vamos resolver sim. E dizer assim: não é o momento de conversar, eu achava que aquilo não deveria, nós temos que resolver. E aquilo ali se tornava o pior. Porque cada pessoa tem um tempo e é uma necessidade de aprender. A dona Sueli sofreu bastante no começo, porque ela dizia assim: não, depois eu vou conversar. E eu queria: não, vamos agora. Tem que ser agora, nós temos que resolver. Aprendi a entender que existe tempo certo de você conversar. E respeito, inclusive, significa esperar o tempo da outra pessoa.
Uma vez, com o pastor Paulo, eu aprendi que ele me ama bastante. Alguma coisa aconteceu que me deixou irado na igreja, e eu descarreguei toda a minha ira, minha raiva com ele. Eu acho que eu nunca com ninguém descarreguei tanto assim. Mas descarreguei toda a minha raiva com ele. Ele só ficou quieto. Senti que eu feri bastante. Eu machuquei mesmo. Eu costumo dizer que parece que sabe quando você bate numa pessoa, joga no chão, e ainda você dá uma volta e dá um chute só de misericórdia? Eu acho que eu fiz isso com ele. Meu Deus do céu, como errei feio. E eu disse assim, pastor, na época era Paulinho, não era nem pastor ainda, por alguma razão. Descarreguei toda a minha raiva, mas aquele dia eu aprendi nunca mais falar com ninguém, com qualquer pessoa que seja, quando eu estiver com ira. Porque, como diz a palavra, a gente dá lugar ao diabo mesmo. Se alguém tivesse uma câmera me filmando, talvez eu não me reconheceria. Como nós podemos machucar, nos tornamos juízes. Depois de algumas horas eu caí em si, porque cai a ficha e depois você tem que fazer a coisa mais difícil, né? Que você voltar e tirar todas as setas que você jogou, uma por uma. E ali leva tempo. E dizer, me perdoa por tudo que eu lhe falei, e pelo descontrole, pela raiva. Como isso nos afeta, como isso nos fere, machuca. Você não consegue enxergar, irmãos, quando você está irado. Você não consegue ouvir, você não consegue ver. Provérbios 15:18 diz, a pessoa de mau gênio sempre causa problemas. Na linguagem de hoje, Provérbios 15, versículo 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas. Esta é a linguagem de hoje. Mau gênio, geniosa. Lá em casa, nós temos um que é genioso, meu Deus do céu. E a gente trabalha com ele todos os dias, ensinando e disciplinando o meu amado filho, o meu primogênito, a dominar o seu gênio. O senso de justiça dele é impressionante. Só para você ter um exemplo, esse final de semana, eu levei uma daquelas que, como pai, a gente leva e dói, sabe? Ele fez alguma coisa com a irmã, prometeu alguma coisa para a irmã, e não ia cumprir, e ele sabia que não ia cumprir. A mãe diz assim, meu filho, o que você está fazendo é errado, isso é pecado. Você está prometendo para sua irmã e você não vai cumprir. Ele diz assim, estou aprendendo isso com meu pai. Só para você ter uma ideia do senso de justiça dele. Meu pai, algum tempo atrás, me prometeu ir para o cinema há mais de 4 meses, e aí até agora ele não me levou. Pior que eu prometi mesmo. Só que eu não disse quando. Mas vai entender isso para uma criança. E ali, quando chegou na sexta-feira, vou ter que cumprir promessa, né? Só que eu aprendi uma outra com criança. Você nunca fala no dia anterior o que você vai fazer. Fala no dia. Porque 6 horas da manhã, a Fernanda estava deitada no meu colo, dizendo assim, está na hora de ir no cinema? 6 horas da manhã, em pleno feriado. E ali, o pastor tudo preparado, vamos acordar, todo mundo arrumado, as crianças felizes da vida, vamos para o cinema. Descubro que uma pessoa faleceu justo no dia. Filho, agora o papai não vai poder ir para o cinema. Nós temos que cuidar porque nós somos a família pastoral. Aí os 3, mas você prometeu. Aí eu faço aquilo que eu sempre quis fazer, assim, né? Pastor Paulo, você vai ter uma boa oportunidade de você saber lidar, como se corre atrás das coisas, né? Vamos trabalhar em dupla agora, né? Eu senti que era um momento, uma escolha difícil, né? Mas graças a Deus o pastor Paulo cuidou, algumas horas depois entrou o pastor, nós cuidamos de uma família,
O irmão Leandro perdeu o seu pai na sexta-feira. O irmão Leandro batizou recentemente, no último batismo. Em menos de um ano também perdeu a sua mãe, há um ano atrás. Precisa muito do nosso carinho, da nossa atenção, do nosso cuidado. É uma família muito pequena, sou ele de filho. E a irmã Vilma esteve lá, o irmão Valdomiro também. Na sexta-feira no velório. O pastor Paulo também acompanhou durante a tarde inteira e a manhã, tratando de todas essas coisas. E essas são as coisas que a gente precisa, às vezes, aprender a lidar. O senso de justiça, a ensinar os nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, depois que nós estávamos indo no shopping, tivemos um tempo ali, e meu coração dividido, confesso, admito, eu tive a oportunidade de explicar para meus filhos, principalmente para o Nicolas, que é o que tem um senso da justiça muito maior. E ele depois ficou com culpa, dizendo assim: pai, eu não estou muito feliz não. Por que você não está feliz? Porque o vovô da Ivanara faleceu e a gente tem que estar lá. Nós somos a família pastoral. E a família pastoral tem que estar sempre juntas, o tempo todo. Hoje o papai veio, mas eu quero contar com vocês. Sempre. O tempo todo. Depois nós podemos agradecer a Deus, orar. E é uma tarefa não muito fácil. Todos os dias ensinar alguém a controlar o seu temperamento e o seu gênio. Não falar quando você está irritado. Aprender a dominar. Todo marido que já foi no shopping passa um pouquinho de raiva. Passa ou não passa? Porque as mulheres não é suficiente, às vezes, 2 horas. 2 horas é muito pouco. Mas você, marido, tem que aprender a controlar seu gênio. Seu temperamento. Porque para elas, por alguma razão que a gente nunca vai entender, isso é importante para elas. Não são para todas, para algumas. Porque elas gostam da nossa companhia. Assim como nós gostamos da companhia delas. E nós precisamos aprender a dominar o nosso temperamento. Você pode achar que isso é impossível. Não, é difícil. Mas você precisa aprender a dominar o seu temperamento. Em último lugar, a ira multiplica a injustiça. Ela faz com que inimizades aconteçam. Impede muitas vezes que as relações elas possam se tornar duradouras, sejam de longo prazo. A ira, ela multiplica a injustiça, porque se diante de uma injustiça você reagir com ira, você vai multiplicar essa injustiça. Como assim? Imaginemos um sujeito que descobre que a esposa, ou uma esposa, descobre que o esposo trai. E ela se vinga. E ela bate. Ou ela pode até matar. Ou ele pode até agredir. Isso não resolve o problema, só está multiplicando mais injustiça. Está fazendo as coisas cada vez se tornarem piores. E é ali que nascem brigas, guerras, contendas, inimizades. Aquilo se torna cada vez mais, o relacionamento se torna uma terra infértil. Não consegue se plantar nada de novo, nada de bom. Não se cura uma injustiça com outra injustiça. Por isso que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 22, por favor, abra ali nosso último versículo. O penúltimo, aliás, Provérbios 22, versículo 24 e 25. Provérbios 22, versículo 24 e 25. Provérbios 22, 24 e 25. Na NVI diz assim: não se associe com quem vive de mau humor,
nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Se você é uma pessoa que se ira, perde o controle, os seus filhos também vão se tornar assim. A esposa, o esposo vai se tornar assim. As pessoas não terão paciência, não serão amáveis. O tempo todo será uma questão assim, o tempo todo de gênio forte, de descontrole. Aqui no Brasil existe uma coisa assim que eu acho estranha, e a pior desculpa para ser viver em mal irado é que eu tenho uma descendência italiana. Quem disse que porque você é italiano você tem que ser genioso? Quem disse isso? Não existe um gene da ira ou do mau gênio, gente. É uma questão de hábito. É que eu tenho uma herança. E eu digo, e a herança espiritual de Jesus onde está? Ou o sangue genético é mais forte que o sangue de Jesus? Não, é que eu tenho descendência italiana. Que bobagem. Você tem mau hábito. Você aprendeu talvez a manifestar a sua ira dessa forma. Agredindo, gritando, se descontrolando. Quem disse para as mães que os filhos ouvem quando ela grita e agride verbalmente? Não, seus filhos se acostumou a ouvir o seu grito mesmo. E ele sabe quando você está falando sério. Não é porque ele só escuta quando eu brigo com ele. Tudo mentira. Se você ver no sábado, no lugar de ficar assistindo a Avenida Brasil, você assistir lá a Super Nani, você vai ver como a Super Nani diz, não é isso não. É só você falar. É só você mudar a sua posição. É só você dizer esse seu quarto e você vai dormir. Vai demorar, vai querer descer, você leva toda hora. Você coloca no cantinho da disciplina, vai espernear, mas você coloca. Não precisa gritar, só falar no olho e dizer, filho, filha, agora não. Acabou. Eu costumo dizer, existe esposo e esposa que precisa aprender a falar. E você sabe... Se você continuar a falar nesse tom e me tratar como criança, eu não vou conversar mais. Eu vou me retirar. Ou ficar quieto. Eu não vou admitir e aceitar. Mas assim, com voz calma. Depois que passa o tempo, que você fale comigo assim. Não comunica. Nós precisamos aprender a colocar limites. A ira só multiplica injustiça. Traz inimizades. E quando você se irar, saiba que você precisa percorrer o caminho de pedir perdão. A ira não pode ser negada, ela precisa ser reconhecida. A ira não pode ser reprimida, porque isso faz mal. O que é reprimida? É você guardar, você botar mais para dentro, isso vira úlcera. Isso faz mal, isso não faz bem. A ira precisa ser confessada, primeiro diante de Deus. Você precisa dizer para Deus quanto você está com raiva. Esta semana eu agradeço ao meu pastor. Eu digo com toda alegria, eu tenho um pastor também, além do Supremo, tenho o pastor Paulo, que não deixa de ser o meu pastor, e nos últimos anos ele tem me pastoreado muito bem. Às vezes eu não me deixo pastorear, mas ele tem conseguido ter essa habilidade. E eu disse essa semana, preciso de pastor, senta aí, vou conversar com você. E eu despejei um monte de coisa. Aí eu fiquei, tô bom. Mas ele já sabe, quando eu falo assim, precisa abrir o coração, ele sabe que tem que desconsiderar muita coisa, só ouvir mesmo. Né, pastor Paulo? A gente faz isso de vez em quando, isso é bom.
E depois de um momento a gente pode dizer, olha, não despejei. Eu lembro que quando eu tocava bateria, meu lugar favorito de despejar ira era na bateria. Socava na bateria. Tô leve. Eu já tenho uma proposta, já falei com a diretora na escola, que eu quero, no meu horário de aconselhamento lá, eu falei que eu queria um saco de boxe. Olha lá, daquele de pancada, sabe? Regaçar naquele negócio lá. Tirou. Vem ali. Depois disso, acalmou, agora vamos conversar. Porque a gente acha que a nossa ira sempre é correta. E não é verdade. Muitas vezes estamos irados porque interpretamos mal. Porque nós não ouvimos. Porque o nosso eu está reinando. A ira, ela vai acontecer, o sentimento de insatisfação. Você está vivo. A questão é, você precisa falar, fale. Mas fale depois que passe a raiva, não no calor da emoção. Não jogue o sangue quente nos outros. Isso não significa que você tenha que deixar para lá. Não é deixar para lá. Não alimente um comportamento destrutivo, ruim. É necessário falar, é necessário dizer, mas fale no momento certo, da forma certa e com as motivações certas. Nós precisamos aprender a expressar o sentimento de ira. E ainda mais tem uma palavra que diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não durma irado. Não durma irado. Isso não significa que você tem que resolver todos os problemas num dia. Significa que você precisa entender que você tem que decidir amar as pessoas. Amar as pessoas. Isso é perdoá-las. Isso é não esperar algo em troca. Isso é você fazer, abençoá-las e a deixar aquilo que a Bíblia está dizendo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Minha é a vingança. E se você se alegrar com a desgraça de alguém, você está se vingando. Não há o amor ali. Pelo contrário, nós precisamos sofrer e chorar quando alguém também está sofrendo. Orar e abençoar. Por isso, a resposta para a ira é o que diz Mateus 5:9 na bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amados, eu lembro que no trânsito, como eu coloquei com os irmãos, eu tive que aprender a orar. Eu lembro que eu estava nesse meio da ira, estava com uma ovelha, trazendo do hospital, levei uma fechada, e eu não costumo a falar palavrão, em circunstância alguma, ou qualquer tipo de xingamento. Mas naquele dia, sem pensar, eu xinguei. Não era um palavrão tão feio como alguns podem pensar, mas eu não me senti bem. Xinguei. Saiu tão assim... Né? Chamei ele de... Né? Safar um pouquinho mais para baixo. Mas tudo bem. Foi assim, de uma só vez saiu e eu olhei assim e disse assim, Jesus, minha ovelha. Ouvindo o seu pastor. E aí a gente pesa, né? Porque quando a gente lê a Bíblia diz que a gente tem que ser repreensível. E eu pedi perdão para ela, me perdoe pelo que eu falei. Mas eu fui para casa. Eu disse, Senhor, o Senhor tem que curar esse negócio. Porque eu não posso viver assim. Ser crente quando eu estou pregando, quando eu estou dirigindo, não sou.
A ira é um problema. E eu precisei tratar aquilo. Hoje, a Sueli fala assim para mim, todo mundo está te passando, vai comprar, olha só no seu... Que paz. Que paz. Aprendi com o irmão Luiz Garcês. Aprendi a dirigir com o irmão Luiz Garcês mesmo. Oxe, tranquilo. Chegar. Passou. Tenho mais ira e raiva no trânsito. No casamento também. Que coisa, sabe? A ira, a raiva. Lembro uma vez que eu bati no Nicolas, coitado, com tanta raiva que Jesus. Você já bateu no seu filho com raiva? É pecado, viu? Você tem que confessar a Deus e a ele. E eu lembro que foi duro, viu? Porque eu disse assim, bati com raiva mesmo, com ira. Tive que pedir perdão. Dizer, filho, não me perdoa, papai não fez direito. Não fiz direito. A raiva não é boa. Aprenda isso. Meu pai era muito interessante. Meu pai, eu acho que só uma vez também me bateu com raiva. Geralmente dizia assim, quando passar a minha raiva, eu vou te disciplinar. Ai, Jesus. E você acha que ele esquecia? Esquecia nada. Passava a raiva, tinha que passar do ladinho, era duas só. Conversar com raiva. É mais sensato você dizer, eu não quero conversar. Porque eu estou muito irado. Muito irado. Mas vai passar. É sábio. Mas não deixe de dizer, será que isto é justo? O que eu vou dizer? Eu preciso plantar paz. Porque senão vem vingança, destruição, brigas, contendas, ciúmes. Tudo isso está dentro da ira. Para terminar, queria orar pelos seus relacionamentos.